A paz do Senhor, professores, bem-vindos a mais um EBD em Síntese podcast. Aqui hoje com o momento pedagógico da classe de adultos, comigo a irmã Tonilma, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmã Manuela, a paz do Senhor a todos os professores, mestres que estão aí trabalhando na obra do Senhor. Parabéns pelo Dia do Professor, né? Passou recente. Deus continue abençoando todos vocês. Verdade. E aí, queridos, hoje nós estamos aqui com vocês para trazer algumas sugestões para o planejamento, organização da lição de número 4, que vai ter por título O Corpo como Templo do Espírito Santo. É interessante, né, esse título. Talvez a gente, como estamos falando do corpo, né, já há 3 lições, então essa ela vai trazer aquela respectiva de fazer até um resumo, né, assim, mais geral, tendo em vista que a próxima lição já começa um outro assunto, né? Então a gente consegue aí fazer um bom desfecho do que foi estudado, não se detendo, mas mais nessa parte introdutória mesmo da aula, revendo, né? A criação do corpo, revendo não só isso, mas as consequências do pecado a este corpo, e agora esse corpo como templo do Espírito Santo, né? E para isso, quais são, irmão Toninho, os objetivos dessa lição? Nós estamos estudando o corpo humano, e eu disse na primeira vez, aqui no primeiro dia, nós temos a oportunidade de sermos o próprio exemplo da nossa aula. Nós somos o próprio recurso didático, né? Quando nós estamos falando do curso, porque nós temos um corpo igual a todos e que passam pelos mesmos processos. Então, nesta quarta aula, nós temos como objetivo levar os alunos a compreender que seu corpo pertence a Deus e é a habitação do Espírito Santo de Deus. Levar o aluno a entender essa mensagem, essa verdade, que o corpo dele pertence ao Senhor e que é a habitação do Espírito Santo de Deus. Como segundo objetivo, nós temos ensinar que o corpo humano é a semelhança do tabernáculo no Antigo Testamento. O tabernáculo era o símbolo da presença de Deus com o seu povo, né? A arca ali no tabernáculo era aquela relação de intimidade de Deus com o seu povo. E no nosso corpo representa também essa grande intimidade de Deus conosco pela presença do Espírito Santo de Deus. No terceiro tópico, ou terceiro objetivo, nós temos conscientizar o aluno sobre a responsabilidade de manter seu corpo em santidade por meio da fuga do pecado e da prática das disciplinas espirituais e do cuidado físico. É muito importante neste momento a gente aprofundar mesmo a questão das disciplinas espirituais. Muitas vezes é negligenciado por alguns o dia a dia, a prática das disciplinas no dia a dia. E nós precisamos ter como hábito estas práticas espirituais. Então, nós estamos tendo essa oportunidade de estudar as disciplinas espirituais para o nosso dia a dia. Como eu desejei esse momento, viu? Achei muito bom e fico feliz porque nós vamos ter uma lição que vai tratar simplesmente das disciplinas espirituais. É verdade. E aqui é interessante, professor, você já começar essa introdução, revendo alguns aspectos trabalhados nas lições anteriores e focando, né, aqui o corpo como templo do Espírito Santo. Então, já perguntar, como que é possível que o nosso corpo, né, seja o templo do Espírito Santo? Porque essa relação, né? E aí a gente sempre vai ao texto bíblico que vai nos trazer respostas bíblicas, né? E sempre lembrar trazer essa fundamentação de que não é, né, não é o seu pensamento, não é a sua ideia, não é o que você acha, não é o que você pensa, mas é o que como a Bíblia nos apresenta, né, como a própria palavra de Deus,
que é a Bíblia, a própria palavra de Deus falando para nós, apresenta essa relação. E aí eu acho que é uma boa introdução que justamente remete à palavra-chave, e você pode, ir considerando alguns aspectos do próprio texto bíblico, algumas palavras-chaves aqui, né, para pensar num acróstico para a palavra templo. Porque quando eu penso em templo, eu justamente, a irmã Tonima trouxe aqui, né, eu vou lembrar muito não só do Antigo, mas do Novo Testamento, dessa questão mais física, de algo mais físico ali, né? Um Concreto, local. né? Isso, Concreto. concreto, num local. Eu não relaciono tanto assim ao meu corpo. Então, quando a gente faz essa relação, e se a gente pensa no acróstico, ele traz exatamente essa ideia, né? Que a palavra templo, as palavras que vão completá-la, são palavras que se relacionam com o seu significado. E aí, qual o significado? Né? Quando a gente vai para a definição dessa palavra, né? E quais aspectos dentro do texto bíblico, dentro do que a lição apresenta, a gente pode usar para definir essa palavra templo. E aí, o acróstico ele vai ajudar exatamente nisso. Ao final do acróstico, você pode justamente estar aí elaborando a definição da sua classe para esse aspecto da palavra templo. Mas, claro, né, a gente sabe que são diferentes saberes em cada classe, né, e principalmente considerando a classe de adultos. Então, na classe dos senhores, pode surgir palavras totalmente distintas da classe de senhoras. Mas quando a gente considera a palavra de Deus, elas não vão se distanciar tanto. A maneira como apresentamos, escolhemos é que vai diferenciar, mas o significado deve seguir ali o mesmo padrão. E aí, professor, também cabe a você, claro, né, levar o significado dessa palavra, né? A própria lição também vai, né, nos apresentar, mas você já tem ali, né, saber. Não só isso, aqui a gente vai se deter principalmente no objetivo 3 da lição, né, que vai ser conscientizar os seus alunos à santificação. Essa santificação, a gente vai ver que ela vai envolver três aspectos, mas a gente vai se deter especificamente ao segundo aspecto. Por quê? A gente entende que a santificação ela é um conjunto, né, de decisões. Então, um conjunto de ações. E aí, aqui seria mais uma autoavaliação. Então, você pode estar levando, né, para os seus alunos essa reflexão, essa autoanálise, né? Tenho realizado a leitura bíblica, tenho orado, tenho feito orações específicas por mim, pelos outros, né? Pensando em ajudar os outros, pensando que também, a depender da idade, né? Como que eu tenho servido na igreja? Não só isso, uma disciplina que tem ficado esquecida é a da vigilância. Então, nós temos, né, diversas disciplinas, mas normalmente a gente concentra em quatro, que é justamente a leitura bíblica, a meditação, a oração e o jejum. Normalmente nós concentramos nessas quatro, né? Mas há outras, né? Como justamente a vigilância, não só a vigilância, mas a solitude. Há outras, né, disciplinas que vão justamente nos auxiliar nesse processo de santificação, mas não só isso. É interessante, claro, né? E a mais importante delas, a gente sabe que a leitura bíblica ela vai ajudar nesse processo. Então, fazer essa autoanálise, essa autorreflexão sobre a vida deles, como eu tenho vivido, e não só isso. Aqui cabe justamente a pergunta também em reflexão sobre como eu tenho vivido uma vida de santificação no Senhor. Por quê? Quando a gente pensa, né, e falamos, por exemplo, sobre o céu, a gente fala, eu vou para o céu, eu quero ir para o céu. Mas se eu não sou santo aqui, agora, como que eu quero ir para um lugar que exige a santidade? Né? Que exige que eu seja santo lá. Então, se eu não consigo Que eu viver a seja santa aqui santidade, também, né? isso. Se eu não consigo viver a santificação, a santidade
agora aqui com o meu corpo. E aí o corpo lembra muito o que a irmã Antonilma trouxe no início da fala dela, que é os órgãos mesmo, né? Os meus olhos, a minha boca, as minhas mãos, as minhas pernas. Então, é todo o meu ser, envolve todo ele. E nesse sentido, é como que eu tenho buscado viver essa santificação. Será que eu entendi e eu tenho buscado? Eu acho que a palavra aqui, ACDT, né? Então você começa ali visando essas disciplinas espirituais, porque as disciplinas espirituais elas culminam nessa santificação. Então, quando eu vivo uma vida de meditação, de memorização, de leitura bíblica, de estudo da palavra de Deus, de jejum, de oração, consequentemente, eu estou vivendo uma vida de santificação. Por quê? O meu espírito, né, que inclusive nas próximas lições nós vamos ver, mas o meu espírito, ele vai estar mais voltado às questões espirituais, porque minha alma, não só a minha alma, mas a minha mente, o meu corpo vai estar alimentado pela palavra de Deus. Diferentemente daquele que vai vivendo sem domínio próprio, como a própria lição traz, que exige de nós o domínio próprio, né? E é um fruto do espírito. E esse fruto do Espírito, por vezes, é justificado com a frase: não, mas eu sou assim. Ou eu tenho uma determinada doença, alguma coisa, e sempre vou justificar. Não é porque a minha doença causa isso. E a gente vê isso hoje muito, né? As pessoas justificando alguns pecados, que são pecados, como atrelado ou à doença ou à personalidade. Mas não é, gente. Então, assim, a questão. E aí a gente volta, né, para as obras da carne. Então, tem essa relação. Porque se eu estou alimentando as obras da carne, né? Então eu não estou me santificando. Mas por que eu não estou me santificando? Porque eu não estou vivendo essa vida considerando o meu corpo como o templo do Espírito, que é não só viver nas disciplinas espirituais, mas também não cuidando do corpo. Então tudo isso envolve, né, questões do meu coração, que são justamente questões de pecado. E aí fica essa reflexão de como tenho buscado viver essa vida de santificação hoje, agora, né? Não é amanhã, não é lá no céu. Lá no céu exige que nós sejamos santos agora, aqui, tá bom? Então, a lição ela vai caminhar bem, né? Nesse aspecto, eu acho que ela fecha bem. Nesse terceiro tópico, considerando esse cuidado, né, essa busca por santificação através do corpo, né, vivendo as disciplinas espirituais, cuidando do corpo, não só isso, mas os outros aspectos apresentados, né, o domínio próprio, enfim, porque justamente abre aí a deixa para o início da próxima lição, né, que vai falar justamente sobre essa natureza imaterial, que precisa também ser alimentada pela palavra, tá? Então, aqui, né, fica a sugestão dessas duas questões, mas claro, professor, você fica à vontade também. A sugestão do método da própria lição é bem interessante, vai trazer estudos de caso que você pode trazer, né? Por exemplo, estudo de caso com uma situação de alguém que está passando por uma enfermidade e tem negligenciado a saúde com o seu corpo, até no sentido de espiritualizar demais. Não, eu vou orar e Deus vai me curar. Né? Deus, ele tem o poder para nos curar, mas ele também deu inteligência ao homem, né, para criar aí medicamentos, enfim. Então, se no momento eu necessito da medicação, eu vou tomando, mas também crendo que Deus pode operar um milagre, né? Uma coisa não anula a outra. Então, a gente, enquanto cristão, precisamos sempre apresentar aos nossos alunos esse equilíbrio. A gente não pode ser, né, esse cristão, esse crente radical no sentido de ou espiritualizar demais, né, ou trazer também muito para esse aspecto, né, de medo, de temor. Então, além desse caso, você pode trazer algum caso também voltado à leitura bíblica, né? A pessoa está, ai, estou muito ansiosa, né? Estou muito preocupada. E aí voltar. Se eu estou lendo a palavra, eu entendo que a minha confiança precisa estar no Senhor, que a minha esperança está no Senhor, mas porque eu estou me alimentando com a palavra de Deus. E também outros casos, né? A lição traz
aqui também o de prostituição, então algum aspecto, né? Às vezes hoje até com vídeos nas redes sociais, aquilo dali a gente nem tá esperando, é uma propaganda, alguma coisa, surge ali na tela. E isso, né, pode causar, sim, né, com que a gente busque mais ou queira mais. Então, esse cuidado também, né, com aquilo que é nos apresentado através de propagandas e tudo mais. Então, você pode trabalhar esses estudos de casos no sentido de como que eu venço isso biblicamente, como que eu cuido, né, e considero isso numa perspectiva de busca à santificação progressiva, né? Irmã Otonilma, suas considerações? Eu queria apenas citar algumas coisas que eu achei muito interessante no ensinador cristão, quando ele Sim. faz referência assim: se o nosso corpo é morada do Espírito Santo, é importante zelar, preservar essa comunhão e essa intimidade plena com o Senhor. E quando eu faço isso, eu não tenho como fazer sem observar o cuidado com com os órgãos dos sentidos, por exemplo, a visão, não é? E a audição. Eles chamam a atenção aqui para questões da audição, eu ter cuidado com aquilo que eu estou ouvindo, as conversas que eu estou tendo. Eu não posso, nas minhas conversas ou naquilo que eu estou me propondo a ouvir, alimente a minha carne. Porque se eu alimento a minha carne, ela vai ficar mais forte do que o espírito. Um outro cuidado é com os olhos. Os olhos, ele também traz ele é uma abertura, tanto os ouvidos como os olhos, é o contato do nosso eu com o mundo. O nosso corpo, ele tem contato com o mundo através dos sentidos. Então, cuidado com a audição e cuidado com os olhos. Olha o que é que nós estamos vendo, olha o que é que nós estamos assistindo. Eu estou me propondo a abrir o meu telefone, a minha tela e olhar o que na internet, não é? Porque, eu estou assistindo isso, foi sem querer. Não, mas se é sem querer, quando aparece, a gente deleta. Porque eu não preciso como morada do Espírito Santo, eu não preciso ter a curiosidade de conhecer as coisas desse mundo, os prazeres desse mundo. O meu prazer tem que estar na minha intimidade com o Senhor, não é? Então eu tenho que ter cuidado com as redes sociais. As redes sociais hoje têm sido um atrativo muito grande e têm derrubado muita gente forte. Muita gente que se acha forte, mas a Bíblia já diz: olha, quem está em pé, olha, não caia. Então temos que ter cuidado. E quando nós estamos tratando isso com as mulheres, com os homens adultos, essa conversa precisa ser muito sincera. O que é que você está fazendo quando você está sozinha? Não é? Ou eu aproveito esse momento para conversar na maior intimidade com o Espírito Santo de Deus, ou eu vou me afastar dele. Então a escolha é minha. As consequências vão vir depois da minha escolha. Então eu tenho que saber que a escolha é o primeiro passo. Então, quando eu escolho, né, estar agradando ao Espírito Santo de Deus, eu evito más conversações, porque elas corrompem os bons costumes, como diz a palavra, e aquilo que eu vejo, ele me leva a pecar. Que eu vou começar a ter prazer naquilo que eu estou vendo, passa a ser um atrativo, né? Então, e outra coisa muito importante que o nosso ensinador diz, que é preciso, não só basta eu rejeitar a impureza. Olha que coisa muito séria, professor, que tem que ser dito para o aluno. Eu não posso apenas rejeitar as impurezas, mas eu preciso buscar o puro. Eu preciso encher o meu coração de todo o conteúdo da parte de Deus, que me traz crescimento espiritual e maturidade na fé. Eu tenho achado, eu tenho me preocupado muito, mas eu tenho tido essa preocupação, porque a gente, quando está na frente da sala de aula, a gente consegue perceber quantas pessoas que, na nossa visão, tinham uma certa maturidade e na faixa etária era para ter. Mas quando você começa a ver as perguntas surgirem, você vê que a maturidade espiritual é muito pequena. E eu e você, professor, a gente não pode estar na sala de aula, passar 1 hora ou 45 minutos falando, sem puxar a atenção dos nossos alunos para esse grande
E importante situação. Eles precisam estar desejosos de conhecer o Senhor, de crescer no Senhor, adquirir essa maturidade e que o Senhor e essa intimidade com o Senhor seja prioridade na sua vida. É muito importante que a gente coloque isso para os nossos alunos. E, professor, que Deus te abençoe na próxima aula, nesta aula, porque é a aula sobre o corpo humano. Fale das coisas do Senhor, fale da importância da gente botar diante dos nossos olhos aquilo que alimenta o nosso espírito, que a gente ouça aquilo que alimenta o nosso espírito, porque é o nosso espírito purificado através da palavra, através da comunhão com o Senhor, que vai chegar nos céus. Amém. Isso, amém. E aí, a irmã Autônima falando, fez lembrar aqui de uma passagem bíblica que está lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, que diz: Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Logo, de que maneira o meu corpo tem glorificado ao Senhor? Quais atitudes práticas posso mudar para honrar a presença do Espírito Santo em mim, né, dentro da minha vida? Então, é isso, queridos. Esperamos ter contribuído com a sua aula, né, com o seu planejamento. Desejamos a você uma excelente aula, que você continue se permitindo ser um instrumento nas mãos do Senhor para anunciar o Evangelho, para falar a sua palavra. Desejamos também, né, a você que nos acompanha, que use, né, da melhor forma essas ferramentas, mas também comente como tem sido a experiência, como você adaptou, como você fez, qual foi o resultado aí na sua sala de aula. Não só isso, também agradecemos a direção do DENEC pela oportunidade e desejamos a todos uma excelente aula. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor.